Porque para muitos eu estive desaparecida estes últimos 2 anos, mas a verdade é que eu estive em transformação. Bonjour, ma belle, aqui estou eu na floresta perto da minha casa. Eu vim fazer a minha caminhada matinal e pensei, por que não aproveitar agora, sentar-me, abrir a câmara e abrir o meu coração também. Há 2 anos atrás eu comecei a sentir uma inquietude interna que impactou o externo. Claro que todos nós passamos por ciclos, por fases, assim como as árvores, não é? Há momentos em que a folha cai, depois vem o florescimento, depois elas dão fruto e depois cai novamente e está tudo certo. E assim também é como nós, como a lua, como as marés, em tudo tem o seu ciclo, assim como nos é ensinado nas leis universais. Eu não quero te vender a ideia de que esta jornada espiritual é algo muito lindo, maravilhoso e que quando a gente adentra nesta jornada que é de uma forma florida, porque não é. Vem com muita dor, vem com muito choro, vem com muita dúvida, vem com muito incômodo. E assim foi como começou. Eu comecei a sentir esse incômodo. Incômodo não porque o meu trabalho não estava bem ou porque o meu serviço não estava bom, nada disso. Na realidade, eu estava num momento muito bom na internet. Eu estava com muitas pessoas me procurando, querendo fazer um mapa numerológico, um mapa astral, ou tendo algum dos meus serviços, né? A mentoria e tudo mais, mas eu senti que não estava a ressoar com a minha verdade. Eu abrir o meu coração e ser uma guia quando eu estava a precisar também de parar e procurar alguém que me ajudasse. Porque é isso mesmo, nós somos humanos. Nem sempre estamos bem. Claro que é assim, a gente não precisa estar sempre no nosso auge para a gente ajudar o outro. Não é sobre isso. Mas era um momento da minha vida em que eu senti que por mais que me custasse, porque me custou muito, então eu às vezes vinha, outras vezes aparecia, outras vezes vinha, outras vezes aparecia, porque eu ficava naquela, como agora que eu construí isto tudo, eu vou desaparecer. Logo agora que as coisas estão bem, eu vou ter que desaparecer. Só que eu não estava bem na realidade. Então eu senti que em algum momento eu tinha que deitar a toalha abaixo, ao chão, e dizer assim: ok, eu me rendo para este processo. Então não vou ser hipócrita ao ponto de dizer: meu Deus, eu senti que desapareci e desapareci. Não. Foi muita questão interna, mas foi necessário. E hoje eu entendo que foi o melhor que eu fiz. Quanto mais eu demorasse a deitar a toalha ao chão e realmente abraçar esse momento, mais me ia custar e mais ia ser difícil. Quanto mais depressa eu fizesse esse trabalho interno, dentro do meu tempo, respeitando o meu próprio ritmo, mais depressa eu regressava. Então foram 2 anos em que eu precisei de trabalhar internamente para que o meu externo também fosse sendo trabalhado. Então é uma parte dupla, né? O interno tem relação com o externo e vice-versa. E foi um trabalho não só interno, mas eu também quero te dizer que, claro, que nós somos impactados com o externo. Então, a área deste meu ciclo que mais foi impactada foi a área familiar. Só que todas as outras áreas são impactadas. A área financeira, relacionamento, saúde, claro que é impactado. Não há como, porque essa relação é como se fosse um órgão, né? Tudo está correlacionado. E as minhas versões também. A minha versão Mari empreendedora, a Marisa filha, a Marisa mãe, a Marisa esposa. Então tudo isso também é impactado. Mas, resumidamente, porque são 2 anos, são muitas histórias que aconteceram, eu comecei a sentir também no externo uma certa questão, não é? Como é que havia pessoas que chegavam até mim e que tinham realmente saltos quânticos, tinham resultados lindos e maravilhosos, e que eu ficava muito realmente alegre com elas, com esses resultados, mas como é que havia outras pessoas que não tinham tantos resultados? O que é que estava a falhar? Será que era eu? Será que era o meu serviço? Ou o que é que me faltava para ajudar aquela pessoa? Claro, não me entendas mal, eu não vou conseguir ajudar toda a gente e curar a pessoa. Não, isso é hipocrisia, né? Nós, quando somos mentoras ou terapeutas ou o que seja, a gente utiliza de ferramentas que aquela pessoa vai ressoar, sentir, né?
e depois ela vai ter que ir continuando a caminhar e ela vai tendo os problemas e vai ser impactada por outras pessoas. Então, não é que eu quisesse ser a deusa salvadora, mas eu comecei a questionar-me o que é que estava ali a falhar ou a faltar. E ao mesmo tempo, eu fui impactada pelos meus próprios traumas, porque eu também sou humana, certo? Então, houve dores que foram emergindo e eu precisei não é de lidar com elas, de ser confrontada com elas. E eu fui buscar ajuda também, porque eu sou uma ser humano, então eu fui buscar terapia, mas ao mesmo tempo que eu fui buscar terapia, passado um tempo, eu mesma me formei em terapeuta também. Então eu acabei me formando em terapeuta transpessoal também neste tempo. E aos poucos eu apercebi-me que também eu fui começando a adentrar informações de astrologia sistémica. Então eu já estava aprendendo sobre astrologia, mas não sei porquê. Hoje eu sei, não é? Mas na altura eu nem sabia muito bem porquê, porque era uma área que eu achava que não me interessava, mas eu acabava adquirindo alguma coisa sobre a astrologia sistémica e quando eu dei conta eu já estava a estudar astrologia sistémica. Para quem não sabe, a astrologia sistémica é o olhar ah, do nosso mapa também junto com o nosso campo ancestral, então a nossa família, a nossa ancestralidade. É muito, muito incrível. E nestes últimos 2 anos também, claro que eu vivi experiências, como qualquer pessoa, de problemas familiares, e isso foi precisando ser trabalhado no offline, claro que sim, mas eu confesso que é uma área que hoje me interessa também, né? Porque é uma dor que eu vivi, então é uma dor que eu sei olhar também. E fora o vazio existencial, que também é algo que me toca, a busca pela identidade. E eu acho que é isso mesmo, eu fui buscando a minha própria identidade nestes últimos 2 anos. Quem era a Mari fora das redes, ou a Mari sem essa imagem que as pessoas me projetavam. Quem era, no fundo, a Marisa, porque Mari vem de Marisa, né? Vocês carinhosamente me apelidam muito por Mari, mas abraçar essa Marisa Liliana, essa Marisa inteira, quem sou eu, sem essas crenças da família, sem essas crenças do meu marido, do meu filho e essas projeções externas. E foi um mergulho muito profundo, mas que não foi fácil, e nesse meio tempo eu também viajei. E eu acabei viajando para a Espanha e fui visitar um local que é conhecido por alguns pelo Portal Sagrado da Família, que é em Montserrat. Eu fiquei exatamente 3 dias nesse local e o 3 tem uma simbologia também muito incrível, né? Que é o da comunicação, do crescimento, da expansão. Foi o 3, né? Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então tem uma simbologia muito incrível. E eu não subi simplesmente ao monte, fiquei lá e tirei fotografias, não. Eu cheguei lá, ficava às vezes o dia inteiro, sentava-me, ficávamos a olhar para o nada e eu fui em família, eu, o meu filho e o meu marido, 3 também. E foi tão impactante esse local porque na astrologia, se a gente olhar através do mapa astrocartográfico, passa por ali a linha do meu meio-seu. E o meio-seu, brevemente, fala sobre o meu servir para o outro. Então, olhem que incrível, não é? Vocês vão começar a perceber porque é que eu estou a falar isso. E daí foi quando eu descobri a psicogenealogia. Quando eu comecei a ler um pouco sobre psicogenealogia, não é? Que é esse estudo do mapa da nossa árvore ancestral. Ai, gente, nossa árvore genealógica. Gente, estava a falhar agora não. Então, olhando para a nossa árvore genealógica, né? Olhando para os nossos ancestrais, também para os nossos descendentes, a gente encontrar sincronicidades, seja de nomes, de datas, de acontecimentos, de marcas, e encontrarmos lealdades invisíveis. E eu comecei a ver isso. E isso começou a impactar muito. Eu chorei. E eu precisei de descobrir mais sobre isso. Mas também foi quando eu estava em Montserrat, acho que no segundo dia, que eu adentrei na formação também de Ho'oponopono,
com a Camila Borges. Para quem não conhece, a Camila Borges é uma pessoa que estuda mesmo com os kahunas no Havaí sobre o Ho'oponopono. Então o Ho'oponopono tradicional, para além da oração ou das 4 frases, é muito mais profundo. E eu adentrei na formação Eu Sou Nalu, que é Eu Sou Onda, e o meu filho chama-se como Delmar. E depois tem toda uma história, onde eu faço um vídeo sobre isso também. Por trás, também na minha árvore genealógica, sobre o mar e tudo mais. E foi aí ou seja, foram 2 anos, eu tinha passado 1 ano já nesse processo de terapia, de estudo de traumas, de ressignificação, de choradeira, muita choradeira ao primeiro ano. Aí eu vou viajar para a Espanha, né, passado 1 ano, e quando eu viajo para a Espanha tenho essa virada, ou seja, já começo a olhar para a minha árvore genealógica, para os meus ancestrais, olhando para a família, olhando o que eu tenho de lealdades, e começo toda uma jornada também de perdão, de ressignificação, de cura interna. E aqui estou eu hoje, voltando após essa caminhada, essa jornada, muito mais alegre. Então, claro, começou com uma dor, começou com choro, começou com um incómodo, e hoje eu estou muito mais leve. Eu ressignifiquei, eu curei muitas vezes sem entrar em contacto com as pessoas. Eu comecei a entender os padrões, as coincidências, a entender que eu estava ligada a lealdades invisíveis, que eu estava basicamente quase. Eu estava honrando muitas vezes coisas que eu nem precisava de honrar. Eu só precisava de dizer: eu te vejo, eu entendo, eu sinto, mas isso não me pertence. Então é algo muito profundo que eu agora quero aos poucos começar a falar contigo, de pequenos momentos que eu vivi e tudo mais. E o mais interessante é que eu comecei a falar com algumas pessoas que nestes 2 anos me ajudaram nesta jornada, né? Porque todos nós precisamos de alguém que nos dê a mão. Então, para eu te dar a mão, eu também precisei que alguém me desse a mão também. E é incrível porque essas pessoas também foram passando por isso. Então, é muito interessante a gente ver que as pessoas que muitas vezes nos ajudam, elas mesmas também já passaram por alguma dor, por algum ciclo, por alguma mudança, por algum momento de transformação, e que não é assim tão belo quanto se pensa. Então, eu cada vez quero mais, de forma humana, de forma verdadeira, de forma aberta, de trazer isto também para ti. E eu espero que faça sentido, e eu vou retornar então primeiro com um podcast chamado Entre Nós. E aqui entre nós eu vou falar de muitos nós e de alguns nós dessa jornada também. Eu espero que tu gostes e fiques por aí. Um beijo enorme. Vai ser muito bom tu dares a mão também a mim e vires nesta nova jornada, vendo esta nova versão da Mari. Um beijo.